Olá, galera! Super bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos acerca dos regimes totalitários e vou dividir essa aula em dois vídeos. Então, primeiro eu vou trabalhar o caso alemão, nazismo alemão com Adolf Hitler, e o segundo eu vou falar da Guerra Civil Espanhola, o franquismo, né? Ou seja, o caso do Franco no território espanhol. O que é importante a gente saber, pessoal? Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha deixou de ser um império, deixou de ter um caráter monarquista, porque o seu rei, Guilherme II, ele renunciou ao trono. E aí, por conta disso, foi instaurado um parlamento, no caso, no território alemão, uma república parlamentarista chamada República de Weimar. A República de Weimar, pessoal, de caráter até liberal, ela foi a responsável por assinar os acordos de paz após a Primeira Guerra Mundial, os famosos tratados de paz, que na verdade, né, não acabaram beneficiando a Alemanha, muito pelo contrário, até porque ela estava numa posição desfavorável, uma vez que com o Tratado de Versalhes a Alemanha foi considerada a grande e única culpada da Primeira Guerra Mundial. E aí, por conta disso, ela perdeu territórios, como a da Alsácia e Lorena, ela pagou altas indenizações e ela perdeu a noção de um exército permanente. Por conta disso, a população não conseguia se enxergar representada por essa República de Weimar. Porque ao invés de ela equacionar os problemas do território, ela aumentou ainda mais. Uma série de desempregos, população passando fome, na miséria, na pobreza, crise de superprodução, subconsumo, a inflação estava em alta, a dívida externa também. Então o cenário da Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, era catastrófico. E aí, pessoal, isso suscitou, ainda mais com a experiência de sucesso na Rússia, com a Revolução Russa, né, uma onda, um levante dos partidos de esquerda, de forma muito especial o Partido Social Democrata, cujo movimento ficou conhecido como movimento espartaquista, e automaticamente começaram a pressionar para tentar ruir a República de Weimar. Pessoal, qual foi a resposta que o governo deu? Automaticamente usou da força para desfragmentar, desmobilizar o movimento espartaquista, prendeu suas principais lideranças, dentre elas a Rosa Luxemburgo, que era uma comunista intelectual, inclusive até hoje muito estudada as suas obras, e assassinou as suas principais lideranças. As ondas conservadoras temiam com que automaticamente o comunismo se avançasse pela Alemanha e por toda a Europa, uma vez que a experiência revolucionária na Rússia vinha dando certo e já estava praticamente consumada. Por conta disso, no ano de 1920, é fundado o Partido Nazista pelo Adolf Hitler, no qual estruturou-se em SA e SS. Vamos com calma. SA, pessoal, seções de assalto. Então, automaticamente, ela era uma polícia que tinha a função de investigar, de prender, de torturar todos os opositores ao Partido Nazista. E não somente isso, sequestrar e ainda buscar garantias desse sequestro. E uma coisa que é importante destacar, que as sessões de assalto, elas eram uma forma o quê? De aos poucos aumentar as ondas de terror nas ruas alemãs. Ou seja, perseguir os comunistas, perseguir aqueles que também apoiavam a própria República de Weimar. E as SS, que seções de segurança, era a tropa de segurança, defendiam o Adolf Hitler. Pessoal, além delas, nós vamos perceber que o Hitler, já na década de 1920, ele vai ficar conhecido como o episódio do Putsch de Munique. O que é o Putsch de Munique? Pessoal, é uma tentativa de golpe feita pelo partido nazista, feita pelo Hitler, de derrubar a República de Weimar. Ele foi apoiado por monarquistas, isso é importante também destacar, e se estabeleceu no poder. Essa tentativa de golpe vai fracassar, o Hitler será preso e na prisão, pessoal, ele vai automaticamente escrever o único livro de sua autoria, de maior renome, obviamente, que é o Mein Kampf, Minha Luta. É ali que ele escreve a base política e ideológica do regime nazista. Toda a ideia que eu tinha comentado até no vídeo da última aula da raça ariana, do espaço vital, dos crimes de ódio, de racismo, são escritos ali. Porque ele acreditava que mesmo após ele saindo da prisão, ele poderia dar continuidade à sua política, à sua propaganda nazista para se chegar ao poder. Qual é o cenário da Alemanha na década de 1924 a 1929? Pessoal, o Hitler estava preso. Quando ele saía,
né, automaticamente, né, a coisa andou, né? E quando ele sai, os Estados Unidos tentaram ajudar a Alemanha, concedendo a ela empréstimos para melhorar a sua economia. A economia vai melhorar, o povo enxergou que isso foi uma benesse, no caso, um benefício feito pela República de Weimar, e aí, por conta disso, né, nas eleições do ano de 1924, né, a Alemanha vai eleger o Marechal Hindenburg para ocupar o cargo, né, de presidente da Alemanha. Mas, todavia, entretanto, contudo, se lembra quando nós estudamos a crise de 1929 e eu falei com vocês, olha, a crise não fica só no território norte-americano, ela também se espalha, ela se mundializa, se internacionaliza e chega na Alemanha por ser um país que adota práticas capitalistas. Então a bolha estoura. Quando a bolha estourar na Alemanha, automaticamente nós vamos perceber o quê? Um cenário de descrença social e política, o povo não se sente mais representado pela figura do seu presidente. Nós vamos perceber um cenário de hiperinflação, a inflação acima do seu teto. A dívida externa aumentou, pegou empréstimos com os Estados Unidos, banco não dá empréstimo a troco de nada, concede juros em cima de juros. Automaticamente, nós vamos ter um cenário de um aumento do desemprego em massa, uma crise de superprodução, uma crise de subconsumo, uma redução da lei de oferta e procura. A população, as crianças nessa época, já no final da década de 20, brincavam de castelinho com dinheiro na rua, porque o dinheiro perdeu seu valor. Uma vez que o preço dos produtos eram de tal forma tão altos que você não conseguia comprar. E aí, pessoal, nesse momento o Hitler já tinha saído da sua prisão, né, utilizando do seu discurso, utilizando-se automaticamente, né, do seu poder, do seu prestígio político, ele assume, no caso, a Alemanha como primeiro-ministro, mas não como presidente. Isso é importante também citar. Pessoal, na condição de chanceler, ele começou a perseguir os sindicatos. Por quê? Porque os sindicatos eram eles que fariam o quê? Greves, eram eles que eram munidos de uma ideologia comunista. Então, perseguir os sindicatos já era uma massa de manobra feita pelo Hitler para que automaticamente acontecesse o quê, pessoal? Ele pudesse evitar um avanço do comunismo pela Alemanha. No ano de 1933, o parlamento alemão vai ser incendiado. E, obviamente, pelos integrantes do nazismo, mas eles colocam a culpa nos comunistas. O que vai acontecer? Os comunistas, eles serão, além de acusados, presos e a Constituição será cancelada. Por quê, pessoal? Porque automaticamente, eu cancelando a Constituição, eu começo a atribuir amplos poderes às figuras que estão no poder, além, automaticamente, daquilo que eles já tinham. Todavia, nesse momento, o Hitler ele cria a Gestapo. É como se fosse uma polícia secreta que começa também a investigar, né, os comunistas, a saber se as pessoas elas tinham, por exemplo, se filiado a partidos de oposição. Só que o Hitler ele ainda não tinha o apoio do exército alemão, que estava com o presidente Hindenburg. Por conta disso, né, o Hitler ele vai fazer a famosa Noite dos Longos Punhais, no qual é um expurgo interno, onde ele vai eliminar, junto com a sua tropa, junto com a Gestapo, diversas lideranças da SA, inclusive o próprio presidente alemão, o Marechal Hindenburg. Por conta disso, ele é eleito o presidente e o primeiro-ministro, ou seja, ele vai ocupar as duas funções. E olha só, ele vai ser reconhecido na Alemanha como Führer, ou Führer, como se escreve Führer normal, ou seja, o líder. E aí, na condição de liderança, ele vai fundar o Terceiro Reich, né? E no Terceiro Reich, ele vai automaticamente estabelecer toda a sua propaganda antissemita contra os judeus, né? No que vai levar ao que nós chamamos de Holocausto. E aí eu quero que vocês percebam que tem até um documentário, não a título de obrigatoriedade, mas vocês podem assistir, chamado Arquitetura da Destruição, que mostra que por que é arquitetura? Porque é algo que é construído, é algo que é intencional. Os campos de concentração, os campos de extermínio, por isso que eu tinha mandado vocês assistirem aquele filme do Menino do Pijama Listrado, é uma arquitetura orquestrada pelo nazismo. E automaticamente, quando falamos de Holocausto, nós não estamos falando apenas dos judeus. Estamos falando de homossexuais, de ciganos, de deficientes físicos, de idosos, que eram mandados para os campos de extermínio, que quando eles chegavam lá, achavam que era um lugar de trabalho, como foi mostrado no filme do Menino do Pijama Listrado. Também, eu até esqueci de falar para vocês do Diário de Anne Frank.
né? A casa de Anne Frank também será totalmente perseguida, né? Tem um filme também chamado Edith Stein, né, que conta a história de uma monja, né, alemã, só que antes ela era judia. É judia no sentido étnico e no sentido de seguir a religião. E ela converte-se ao cristianismo. E mostra um pouquinho do que vai ser esse processo durante a ascensão do regime totalitário e a Segunda Guerra Mundial, né, a partir dessa ótica cristã católica. E o Terceiro Reich? Quando o Terceiro Reich, né, é formado, né, nós vamos ter as famosas leis de Nuremberg, que na verdade se constituem leis racistas para propagar o antissemitismo, né, dentro do território alemão. Então, pessoal, por exemplo, né, anotei aqui algumas leis. A Lei de Cidadania do Reich, né, que vai estabelecer que, além de ser uma lei racista, ela negava aos judeus a cidadania alemã. A Lei de Proteção do Sangue da Honra Alemã, no caso, automaticamente, quem é alemão, judeu é judeu. Não podem alemão e judeu se casar, isso impedia. E os judeus eles estavam proibidos de contratar domésticas alemãs com idade, no caso, inferior a 45 anos. Então, ou seja, você, na verdade, culpabiliza, responsabiliza a maior parte dos judeus, até mesmo pela situação econômica que a Alemanha passava. Então, você cria um bode expiatório para fazer o seguinte, para tentar legitimar sua ideologia política. E é justamente nesse momento, o Terceiro Reich, que o Hitler, com as suas tropas, começam a enviar para os campos de concentração, né, essa parcela da população, responsabilizando ela pelas crises econômicas e sociais que o país passava. E não somente isso. Eu quero que vocês percebam que é nesse momento que ele começa a colocar em prática a ideia de uma raça ariana, ou seja, a raça alemã é superior às outras e deve subjugá-las e exterminá-las, e a ideia do espaço vital, de expandir o território alemão, alegando que os outros países, as outras nações, a grande parte, existia um grande número de alemães, como vai acontecer no caso, né, de Auschwitz, os Sudetos, né, a Áustria, a própria Polônia, e aí, automaticamente, você explorava esse território para tentar colocar uma massa alemã ali, acreditando que eles eram uma raça inferior, no caso, à população desses países, só que era um pretexto. Era um pretexto porque você queria explorar os recursos desse território. E não só isso. A propaganda nazista e o culto ao líder. A propaganda e a educação. Eu vou fazer de um adendo aí. Desde pequenas, as crianças tinham aula de ideologia nazista nas escolas. E a propaganda usava os meios de comunicação de massa para transmitir as principais características e evitar. Por que você educa a criança, né, desde pequeno ali com a ideologia nazista? Para evitar com que você forme uma oposição. Né? E é nesse momento, com o Terceiro Reich, assim como aconteceu no caso italiano, assim como aconteceu no caso português, que você vai ter o famoso unipartidarismo. Tá ok, pessoal? Bom, e só para fechar, no campo econômico, o nazismo ele adotou o keynesianismo, como foi feito nos Estados Unidos após durante a crise de 1929, como saída para essa crise. Logo, o Estado ele intervém de forma direta na economia, controla e regula a mesma, é o que se opõe ao liberalismo defendido pelo Adam Smith e Smith, no caso, durante o iluminismo. Tá ok, pessoal? Até daqui a pouco no segundo vídeo do fascismo espanhol, hein?